No mais recente episódio do podcast A Casa é Sua, tivemos a honra de receber um casal que é exemplo de força, visão estratégica e inovação em áreas completamente diferentes, mas que se complementam na essência, Christian Rodrigues e Paloma Irakawa. De um lado, Paloma trouxe toda a sua expertise construída ao longo de 20 anos no setor da saúde. Fundadora da Ethics, cofundadora da Safety EAD e sócia da Rocket Base, ela compartilhou como tem se dedicado a transformar o cuidado com as pessoas através da inovação com propósito, equipes de alta performance e impacto social. Do outro lado da mesa, Christian nos inspirou com sua trajetória de superação e coragem. De office boy aos 14 anos a fundador da Great Comex, ele trilhou um caminho cheio de obstáculos e aprendizado. Hoje, à frente da Great Cargo, ele mostra que logística vai muito além do transporte. É sobre quebrar barreiras e abrir caminhos onde antes não existiam. Durante a conversa, os dois compartilharam uma visão poderosa sobre como o mesmo cliente pode ser atendido de formas distintas dentro de um ecossistema inteligente e colaborativo. Essa lógica de retroalimentação entre negócios não apenas fideliza o cliente, mas fortalece toda a cadeia. Outro ponto tocante da entrevista foi o papel da família como base emocional e estratégica para o empreendedorismo. Em meio a tantos desafios, ter um lar que apoia, compreende e caminha junto pode ser o diferencial que sustenta o empreendedor nos momentos mais difíceis. Christian e Paloma são a prova de que é possível crescer em diferentes frentes, desde que haja propósito, entrega e parceria. Assista ao episódio completo e se inspire com essa história de dois empreendedores que, mesmo trilhando caminhos diferentes, seguem lado a lado na missão de impactar o mundo. Como é que faz para empreender em família, mesmo a gente sabendo que vocês têm negócios distintos? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para alguns convidados que trabalham em família, e vocês têm um case bem bacana porque vocês empreendem juntos, né? São casados, convivem a família, mas têm negócios distintos. Sim. Pode começar primeiro ela, né? Primeira Sempre dama. já Viu? começa. Ele já começa ganhando, né, Éder? Você entendeu? Foi gentil. Então ele já começa Começou, ganhando no sentido de, você... Da gentileza. assim começa a dar certo, né? Eu já entendi o jogo. Ô Éder, obrigada primeiramente pelo convite aqui, né, eu tô muito honrada de estar, né, no podcast A Casa é Sua, porque realmente a gente já se conectou em outros momentos e estar nesse ambiente acho que me faz me sentir em casa, então eu quero muito dividir aí com vocês, já com essa pergunta provocativa, né, que é algo que muito nos inspira, por quê? Porque realmente assim, trabalhar em família, empreender em família, todos acham que você tem que estar no dia a dia, né, na rotina ali. Mas eu e o Cris, a gente veio de jornadas diferentes, né? Eu estou há 23 anos na área da saúde, eu já tinha negócios bem tradicionais, e neste momento em que a gente está, a gente entendeu que tem complementariedade. Quando você tem uma comunicação clara, entende, né, que a família é a sua o seu bem maior, você consegue olhar para o negócio do seu parceiro e para os desafios que ele tem, assim como eu tenho, e falar, cara, como a gente se ajuda? Porque a gente está junto. Então a gente veio aprendendo isso nesses últimos anos, do quanto os dois estão em saúde, mas o que ele entrega de valor, o que eu entrego de valor, e as nossas conversas sempre no paralelo, ela era assim, como que os seus clientes podem ser retroalimentados pelos meus clientes? E assim a gente veio desenvolvendo rotinas, rituais, como uma verdadeira empresa, como se eu estivesse dentro do business dele e ele no meu. Muito bom. É isso que ela falou, acho que não tem nem o que falar, né? Acho que a gente vem buscando sempre a melhoria aí desse ciclo na área da saúde, eu ajudando ela em algumas partes, né, como investidor, às vezes palpitando em alguns lugares que fala, ó, eu não achei legal isso porque quem tá de fora vê o negócio do outro muito melhor. Tem uma outra Então visão. é uma outra visão, né? A famosa visão de drone. É a famosa visão de drone. Então, ela às vezes ela tá dentro do furacão, eu falo, poxa, mas você pensou nisso? Ela, nossa, não pensei. E às vezes eu, nesse sentido, como empresário, que eu tenho empresa tradicional, ela fala, mas você já olhou isso? Então a gente começou a ver a parte tech, né? Que é a parte de tecnologia, Certo. junto com uma. Eu falei, o que eu posso trazer dessa parte de investidor, de health techs, para a parte minha tradicional? Isso tem ajudado muito e tem virado o jogo na minha empresa. E eu imagino que deva ser muito enriquecedor para vocês, né, porque são conhecimentos distintos e que se você vir como vocês convivem junto, provavelmente você já entenda muito do negócio dela, né, Christian?
É desafiador, né? Mas você acaba. É claro que tá sendo humilde, mas você tá ali ouvindo, você já entende. Sim, eu acho que é igual um médico ou qualquer profissão, um advogado ou algum engenheiro que tem dentro de casa. Claro. Quando você fala uma palavra difícil, alguma coisa que sai fora do seu padrão, é a mesma coisa que tá com o médico, né? Dentro de casa, eles vão falar de cirurgia, eles vão falar de cliente, de pacientes, de hospitais, como que funciona o fluxo, como que é as consultas, a dificuldade de plantão, ou o engenheiro, como da área de construção. Não. E Mas assim, ó, você tem que ter o coração humilde humilde pra de querer ouvir aprender. o que o outro tá dizendo, que muitas vezes parece muito óbvio, mas você não fez. E se você não fez, por que que você não fez o que seu companheiro te deu de insight? Então esse coração humilde, o Éder, faz com que ele permita que eu oriente e mapeie coisas que ele não estava valorizando, como operações comerciais, como estratégia de growth que ele não tinha, porque, pô, minha empresa tá legal, estamos crescendo. Pandemia veio, a gente estourou na área de logística e comex hospitalar. Mas espera aí, se você mapear melhor, você vende melhor para o teu cliente, você faz uma entrega de São mais números, né? qualidade. Então, quando ele entendeu essa pegada de que tem que ter dados, ouvindo quem não é da área dele, as coisas aceleraram exponencialmente. Assim como eu trago, né, nesse mundo de investimentos, de startup, inovação, tecnologia, eu digo que a única coisa que nós temos totalmente similaridade entre o universo mais tradicional, de serviços, etc., e o que é tecnologia e inovação. No final, a conta tem que dar azul. Não é verdade? Toda Nossa. empresa. Se não der azul, não faz sentido. Não faz sentido. É sobre ter lucratividade, porque Claro. ele vive seu propósito com muito mais intensidade, né? Então é um pouco disso que a gente conseguiu, esse coração humilde aí E trazer para a vida real, aí vamos falar de realidade, não foi fácil, né? Isso. Porque para você em família, na hora que a sua mulher, você fala assim, ela fala, no começo era bem... Você pensa, eu já trabalho há 20 anos com importação, aí aparece agora a Paloma, me conhece há não sei quanto tempo e tá me dando. Diversa, né? Às vezes eu ia Vários. palpitar alguma coisa, ela, Claro. não vou fazer, Meu fazia ao mundo é contrário, meu mundo é diferente, não é igual ao seu. Meu mundo é diferente. Então a gente, isso a gente vem treinando, isso a gente vem participando de eventos, de mentorias para melhorar como casal. Acho que uns 3 anos, né? A gente tá em 7 anos junto, nós viramos a chave nos 2 anos. Porque quando ela vinha palpitar no meu negócio, eu falava, meu, você não cuida do meu negócio. O negócio você não manja. Não é assim do Você jeito não que você tá entende. falando, você não entende. E a mesma coisa quando eu ia entrar Nas decisões. nas decisões, Nesses momentos de decisão. ela, não, mas você não tá pra... E aí quando a gente falou, poxa, peraí, é a mesma coisa, só que são palavras diferentes, posições, momentos diferentes. Quando nós juntamos e falamos assim, cara, vamos fazer junto? Aí vocês aliaram com esse. Alinharam e todo Totalmente. mundo vinha falar, meu, vocês são um canhão junto, vocês são... Só que a gente dizia, a gente precisa aprender a atirar no Atirar, timing certo, Porque se a gente pegar uma metralhadora e sair atirando, a gente vai matar todo mundo e o alvo não. Então a gente começou a treinar isso. E uns anos pra cá que nós viemos conversando mais, alinhando mais como família. E montamos a nossa E montamos holding, nossa holding trouxemos- e trouxemos algumas coisas, entendendo também, porque eu não sabia também um tempo atrás, sou bem, vamos dizer, eu não sabia que era holding, eu não sabia que era um SCP, eu não sabia que era um VEST, eu não sabia, essas palavras aí ainda na cabeça, tá até parafusando, mas... Exatamente. E a gente vem aprendendo. É o que ela falou, é a humildade de você querer aprender, de você querer escutar. E sobre aprendizado é muito importante, né? Porque a gente consegue perceber facilmente, né, quem é a pessoa que ouve e quer aprender, né? E aquela que você fala qualquer coisa, já sei, já fiz, nossa, essa conversa novamente. Quem que é esse cara para falar alguma coisa? Quem que é essa pessoa? Isso. É só que a gente, né, voltando um pouquinho lá atrás, eu vim de baixo também, né? Vim, né, serviço, fui vendedor de plano odontológico dentro de uma empresa, não sei se pode falar o nome. Pode, claro. Da C&A vendendo plano odontológico dentro de uma empresa que vendia roupa, cara. Mas você aprendeu a vendas, né? A vendas, eu aprendi a comunicação, a interação de uma forma genuína. Escutativa. Escutativa. Isso, porque se não ouvisse, as pessoas não conseguiam vender, Não né? conseguia vender? Como que você vai vender plano odontológico numa fila de pagamento? Exatamente. E não sei se com vocês, né? Eu lembro que eu fazia engenharia de automação e aí eu era muito tímido e entrei numa escola de vendas.
Vender curso de inglês, eu também. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida aprender a vender. Porque lá atrás, talvez são mais novos que eu, não sei, vender era aquele negócio, sabe? Quando você precisava de um trabalho para alguém que você achava que a pessoa não tinha muita qualificação, você falava o quê? Coloca no comercial. Hoje todo mundo sabe que o comercial é o coração. Não importa se você tem uma importadora, uma trade, não importa se você é startup, porque você vai querer fazer em algum momento, qualquer uma das partes mais importantes. É a saída dela, não é verdade? Com E o certeza. que precisa acontecer para ter a saída? Um pitch de venda que Venda. É verdade. Nada Convença. adiantou, entendeu? Convença. Então você perceba, olha só, pelo amor de Deus, pessoal das startups não vão ficar bravos comigo. Que nada adianta ter todos os termos, os indicadores, se não houver a é isso. venda, a A comercialização. venda e também eu acho que... Se não tiver quem pague E pela pague, sua isso. boa ideia. A sua Eu ouço ideia, muito isso. sobre um termo que fala nice to have. Você não pode criar algo que seja só legal para os ouvidos das pessoas ficarem o ego massageado. Não, você tem que criar soluções que realmente resolvam problemas de fato. Claro. E você só faz isso quando você tem uma dor que alguém paga por ela. Essa é a verdade. E uma coisa que você falou de vendedor, até para complementar, né? Eu também venho dessa jornada de vendas, meus pais comerciantes, né, no interior e tal. Então nasci vendedora. E eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, tem 23 anos que eu tô aqui, e aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, porque você só arruma ser vendedora aqui em São Paulo para sobreviver, né? Porque salário mínimo na época era R$ 485. Esse dia achei um olerite meu. Falei, cara, fui funcionária CLT só por 3 anos, né? Depois já virei vendedora. E o que eu falava? Cheguei no meu pai um dia e falei, pai, orientalzão, super disciplinado e etc. Pai, não quero ser vendedora, não. Eu preciso fazer graduação, não tinha condições de estudar na época Claro. aqui. E eu falei, pai, preciso estudar, porque eu sou vendedora, eu vendo numa joalheria, eu vendo no shopping, eu faço bico em eventos. Cara, eu preciso deixar essa vida de vendedora. Ele olhou pra mim e falou assim, o dia que você entender que ser vendedora é a melhor coisa que eu pude ensinar pra você esses anos todos, você volta aqui, a gente conversa. E aí depois fiz direito, né, minha formação é jurídica. E no final você tá vendendo, né, você tá vendendo você. Então foi o maior aprendizado que eu tive ali nos meus 22, 23 anos, foi esse. Isso sobre o comercial é super importante, né? Porque hoje, claro, a questão comercial ela tá muito alinhada, né? Mas no final é tudo sobre vendas. Não importa ser o Elon Musk, se as empresas deles não transacionarem. Exato. E eu acho que e vem a mais isso aí, viu, Éder? Porque eu acho que são as conexões também. Claro. É você tá no lugar certo na hora certa, é assim, você conhecer pessoas também para você passar o que você faz. Porque não adianta nada você ter um operacional legal, uns vendedores treinadíssimos, se você não tem um nicho, porque quando você faz um CRM, alguma coisa do tipo, ele vai te mostrar e te dar indicativos para você ir naquele foco daquele cliente. Claro. Então eu acho que isso também é importante, a conexão de pessoas. Fundamental. Então, isso é fundamental. Não adianta você ter uma equipe de venda que bate o sino, que tá lá subindo em cima da mesa, se também você não ser intencional em algumas coisas, né? Eu concordo plenamente com você, concordo. É que no meu ponto de vista, isso que você fala, eu como vendedor, treinador, eu diria que é a prospecção. Isso. Que para prospectar você precisa fazer relacionamento, você precisa ter network, porque senão você nunca vai chegar, ótimo, você pode ser o melhor vendedor do mundo, como falou a Paloma, mas se você não tiver do outro lado uma pessoa que tem capacidade para comprar o que você vende, ou seja, como você disse, se não está no teu nicho, não vai vender. É isso. E isso é uma questão que eu penso que o comercial, eu imagino, né, a maioria já entendeu esse jogo, né? Sim. Porque antigamente, eu não sei se vocês já lembram dessa frase assim, o vendedor bom, ele vende gelo no Esquimó, no Alasca. Aham. Beleza, ele pode vender uma vez, mas você acha que ele vai vender a segunda? Não. E hoje eu acho que ele nem venderia Não mais, venderia. né? A O primeira cara entrevista- já entendeu. A primeira entrevista que eu fui para entrar como vendedor, eu tinha que vender papelão molhado. Ela falou assim, pessoa só na entrevista, ela chega- pediu, falou assim, ó, o que você vende no papelão molhado? Eu falei, caramba, o que eu faço? Aí eu falei, já sei. E eu trabalhava com refrigeração na época também, Entendi. trabalhei muito em obra. Entendi. Falei, então, dá para você utilizar em lajes, para você colocar o papel molhado para ele não vazar o cimento. Aí inventei uma história, a mulher olhou e falou, e copo sem fundo.
Ah, vende um copo sem fundo, como que você vende? Ah, porta-caneta. Então, essas saídas que Incrível como as coisas mudam, né? mudam, né? Ou seja, ela te pediu, usamos o termo recente aqui, um pitch de vendas, Aham. de algo... Que é algo que você fala, pra que eu vou vender papel molhado? Não serve não, nem pra você entregar na reciclagem, porque eles não vão querer pagar papelão molhado. Exatamente. Tem um nicho que você identifica, que usa, que é uma dor latente, e você direciona essa energia. Exatamente, e aí que tá não basta sair executando, né, às vezes você precisa Exato. pensar onde que eu vou executar, porque se você só sair executando, eu costumo brincar que é como montar uma casa, se você colocando as coisas, você esqueceu de uma delas, você esqueceu de arrumar o piso, você vai ter que tirar tudo de novo Sim. para E é colocar por o isso que piso. eu vejo, Éder, muitas empresas rodando em círculos. Tem um bom produto, tem uma equipe comprometida, né? Não consegue comunicar isso e, sobretudo, não consegue criar essa estratégia de entrega com essa alavanca de para onde e o quê. Eu mesmo tive uma empresa, né? Vendi ela o ano passado, 18 anos no segmento, cara, e a gente atingia todas as empresas possíveis, mais de 200 segmentos. Quando eu entendi que eu precisava nichar, me posicionar, instituir 3 nichos que mais compravam, que me traziam um ticket mais elevado, a gente mudou a roda. Demorou muito. E são os aprendizados que a vida vai te trazendo. Porque você dizia: "Se o seu Manuel da padaria bater na minha porta, eu vendo. Se a indústria, multinacional bater na minha, eu vendo". Só que eu não estava bem posicionada. O cara não sabia se eu entregava para o Manuel da padaria ou se eu entregava Eu para até multinacional. eu até brinco com isso, que eu também comecei assim, né, eu falei assim, que no começo da empresa, eu jogava uma rede no rio. É. Cara, Vinha golfinho, tartaruga, vinha peixe, vinha vinha pedra tubarão. e vinha tubarão, e aí depois hoje não, hoje você faz mais essa seleção, você fala: "Opa, esse é meu nicho, isso aqui eu conheço", é mais fácil. Porque cada um precisa ser atendido de uma forma, né, Sim. e às vezes o mesmo tempo que você levava para vender para o seu João, era o mesmo tempo e a mesma energia que você usava para vender para Mas com multinacional. uma rentabilidade Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu penso sobre energia e tempo, né. Isso. Você precisa dar a mesma atenção, não importa se o contrato é menor ou maior ou o valor, você concorda comigo? Perfeito. Como eu te conheço, eu sei que você pensa em qualidade, então, É o isso. atendimento e a qualidade era igual, só que aqui era Tinha um um peso, uma montão e aqui era um montinho, E provavelmente. outro aprendizado, né. A gente fala muito de LTV, né, Isso. quanto tempo esse cliente vai deixar de dinheiro na tua empresa? Quando você tem um cliente que você fez aquisição, botou para dentro, talvez seu Manuel todo mês ele cota, porque ele Sim, precisa do dinheiro. sim. Agora a grande, quando você encontra uma proposta de valor, que você vai entregando o que ele busca, resolve uma dor, cara, você tem esse cara fidelizado, é churn zero, não tem saída, É o cara não deixa você. É recorrência. É recorrência. Eu acho que O LTV para mim é recorrência. é isso, Economista. é É isso. isso, é É isso. recorrência. E essa é a Exatamente. máquina, né. Claro. Eu lembro quando a pandemia aconteceu, essa minha empresa eu tinha contratos mínimos de 24 meses, né. E o que acontece, quando a pandemia aconteceu, a gente falou: "Cara, a gente vai sobreviver por 2 anos, então tá tranquilo, a gente vai conseguir", porque os clientes não saem. Claro, eu tive que inovar o produto, tive que entregar mais valor, mas o dinheiro entrava no caixa, as contas do dia a dia estavam pagas. É, e até foi um desespero, assim, né, contando um pouco da nossa vida particular, quando entrou a pandemia, ela estava grávida, a gente, né, Sim. e aí a gente sentou no sofá e falou: "E agora?". 2 Ela com uma empresários. clínica de de medicina ocupacional, saúde corporativa, e eu com a minha empresa de importação de serviços, né, Sim. nem importadora, num produto. E eu falei pra ela falei assim: "Tá bom, o que você sabe fazer de melhor?". Ela hoje ela faz, né, ela brinca de fazer aqueles bolos com pasta Minha americana, terapia. é a terapia dela. Cara, eu já trabalhei como motoboy, eu falei: "Ó, você faz o bolo, eu vou entregar, pronto". É isso. Resolveu, não Resolveu. encontrou dificuldade, né. É, eu falei: "Ó", Nenhuma. eu falei: "Se a gente entender que nós 2 juntos somos fortes, se a gente abrir uma barraquinha de cachorro-quente na porta, vai ser a melhor barraquinha de cachorro-quente". Então, isso aí foi a virada de chave como casal. E isso é a mentalidade, né, eu brinco que algumas pessoas elas têm a mente forte ou blindada, né, não é qualquer isso não foi qualquer coisa, né, isso foi um furacão. Mas mesmo no furacão, né, se você tem a mente blindada, sei lá, vou me deitar no chão, vou me abaixar, vou ficar no lugar, É. e sempre tem um lugar, né, sempre tem uma saída. Mas essa é a vida do Sempre. empresário, do Exato. empreendedor, né. Todo momento você tem que ter estômago pra estar ali.
Às vezes a gente vê algumas coisas na TV ou em podcasts, ou Isso. o pessoal, não, vocês têm que deixar o CLT e virar empresário, empreendedor. Cara, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem esse sangue, essa luta, essa vontade de falar, ó, tem mais 30, 40, 50, 120 famílias dependendo do seu negócio. Exato. Então, não é para todos essa brincadeira. Concordo. E eu participei de um evento de empreendedorismo nesse final de semana e eu ouvi uma frase de uma das pessoas que falou que foi muito legal, sobre a pressão. Tem pessoas que reclamam da pressão. Aí ele assim, sinta-se lisonjeado se você tem pressão. Quanto maior a pressão, é porque maior é a sua capacidade, maior a tua resiliência e maior a tua oportunidade de resistir. Porque quem não estar em lugares importantes não tem pressão. Exato. E aproveitando essa sua fala da resiliência, Éder, eu aprendi, né, um tempo atrás que hoje a palavra resiliência é aquela em que você supera o desafio, mas existe uma palavra complementar a ela que é a antifragilidade, que eu gosto muito. A antifragilidade, ela te faz não só sair daquele lugar, mas você transformar aquela sua dor, aquele desafio, em algo que te rentabiliza diferente, que te fortalece diferente. Então essa antifragilidade que o empreendedor tem que ter para diante do desafio. Quantos empreendedores, nós inclusive, a empresa dele cresceu 700% na pandemia? Coisa de louco, monstruosa. 700%, você imagina, você trabalha com logística, tudo preciso vezes 7. É isso, então eu tive que dobrar a equipe na pandemia e tudo fechado. Como que eu vou arrumar pessoas na pandemia? Eu pegava o caminhão para Cara, algumas empresas, hospitais, como base de Covid, eu pegava o próprio caminhão e ia entregar na madrugada as camas, os leitos, os respiradores. Eu peguei Covid indo levar um respirador para um filho ou algum parente de algum prefeito que era de Porto Alegre. Então eu tinha que pegar o carro, sair 8 horas da noite daqui, bater lá 7 horas da manhã que estava internando. Então, quem que vai fazer? Então, foi muito difícil. Então, essa pressão, hoje é tudo fácil, né? Como eu já dormi dentro de gabine em caminhão com meu pai. Durante 1 ano, eu dormi na gabine, não tinha dinheiro de vir do interior de Jarinu, que é aqui próximo de São Paulo, que hoje a gente está aqui no centro. Falou, ou a gente vai embora, ou a gente não toma café da manhã amanhã. Então, isso é pressão. Então, depois que você passa isso, você começa a entender o jogo, você fala, e ressignifica, né? ressignifica, Ressignifica. é isso aí. Essa é a situação que eu falo, assim, na pandemia, quantos produtos nós criamos, como teleatendimento e etc., que hoje é o que estoura. Hoje as maiores empresas que desenvolveram soluções na pandemia estão aí, a telemedicina foi validada ali na pandemia. E hoje tem empresas grandiosas que atendem mais de 25 milhões de vidas só com teleatendimento. Teleatendimento e perceberam que funciona, né? Que dá... Exato. E isso é muito bacana. E você que está nos acompanhando, você está percebendo que aqui é muitos insights desse casal maravilhoso, né? Para que a gente possa ter o nosso podcast, a gente tem os nossos patrocinadores. E tem um patrocinador que eu considero que é o mais importante, que eu criei um nome, que eu chamo ele de patrocinador cultural. Porque o podcast A Casa é Sua, ele existe para transmitir conhecimento de forma gratuita, né? Que isso mudou a minha vida, a minha história. E só existe conhecimento de forma gratuita se tiver os convidados. Então eu quero agradecer muito a vocês, Nós ao que agradecemos. Christian e a Paloma, por despender o tempo de vocês hoje para vir aqui para estar passando conhecimento para a gente. A gente vai deixar o contato do Christian, da Great Comex, é isso? Isso Falei mesmo. corretamente? É. A gente vai deixar o contato da Paloma. Eu vou precisar da ajuda dela para falar o nome da... Qual empresa? Pô, ela tem várias. Qual que você quer ver? Que a Qual gente que é do coloca... grupo que você quer falar? Exatamente. Hoje a minha estratégia direta é com a Rocket Base. Eu sou uma sócia executiva da Rocket Base, que é uma venture studio. A gente apoia e está dentro da operação de grandes startups, né, que vêm com uma ideia, com uma tese, e a gente faz essa startup se tornar um produto, um business e escalar. Sensacional. Vamos deixar também o contato da Rocket Base. Isso aí. Tá vendo? Agradecer muito aí a presença de vocês e, além de que são os mais importantes, os nossos patrocinadores culturais, a gente tem a Carol Group, que gentilmente sempre cede o espaço para nós. Hoje a gente está gravando aqui em São Paulo, na Faria Lima. Você que nos atende, que nos acompanha, né, nos assiste, você sabe que a gente grava em São Paulo, em Florianópolis, em Balneário Camboriú. A Carol Group, elas são 4 empresas, né? Uma é a Carol Cortinas, a outra é a Carol Decor,
a outra é a Carol Imóveis e a outra é a Carol Reveste. A gente vai deixar o contato. Muito obrigado a eles, o espaço é fundamental. E aqui o espaço parabenizar também, que é lindo aí sua decoração. Queria levar lá para casa já. Obrigado. Pô, eu fico lisonjeado, não sou eu que fiz, o Roberto, né, e a linda Cris, que foi a arquiteta, agradece. Show. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom, que é o escritório de contabilidade, que inclusive é o nosso escritório de contabilidade. Então, muito obrigado a todos. Só que como a gente não está aqui para falar de patrocinador, né, mas a gente agradece muito eles, a gente está aqui para falar e para ter conhecimento. E como é que vocês veem a gestão de pessoas? Porque são áreas bem distintas, né? Logística, startup, ideias, inovação. Quando a gente fala em startup, eu penso naquela pessoa meio nerd, que tem uma boa ideia, a pessoa pensava isso. Quando a gente pensa em logística, importação, pô, a gente pensa em Problema, transporte, fila, São Paulo. problema, Isso, pneu furou. Então, como é que é a gestão? E são pessoas muito diferentes, né? Eu imagino que vocês lidam no dia a dia com pessoas muito, muito diferentes. E cada pessoa é um ser humano e ela tem a sua história e a forma de enxergar as coisas, né? Como é que vocês fazem com isso? Como sempre, o bom cavaleiro, eu vou deixar ela Não, você, você né? vai dizer Agora, né? tudo mais desafiador. É isso. Esse. Como é que é a gestão de pessoas numa importadora que tem logística, que tem uma série de... Cara, é um desafio, mas é assim, igual eu vim falando anteriormente, é para quem gosta. Acho que toda profissão é para quem gosta. Eu sou apaixonado aí pela logística, então meu avô levou desde antigamente peças do Cristo Redentor, tipo, com Fenemê, um caminhão muito antigo, que quem conhece aí de casa aí, estiver acompanhando sabe. E meu pai caminhoneiro, vim da logística no sangue. Falei pro meu pai, não quero ser caminhoneiro, eu quero mandar no caminhoneiro, dirijo o caminhão até hoje, tenho carta de carreta. E é desafiador, né? A gestão de pessoas dentro da empresa, porque você tem diversas áreas, né? Claro. Você tem a área dos motoristas na rua, você tem a área operacional, a área de vendas, a área internacional. Então, o meu é uma coisa completa, né? Então, tem várias gestões. Então, tem pessoas com os motoristas tem que falar de uma forma, com o operacional tem que falar de outra, com o meu terceiro contratado tem que falar de outra, com o fornecedor. E no final, Éder, você tem que ter na mente e você tem que ter o treinamento, o ensinamento de falar, buscar ajuda e falar, opa, tô com um problema aqui. Como que eu faço um exemplo do operacional para fazer a gestão de pessoas aqui dentro da operação? Eu tenho que buscar ferramentas, fazer um organograma, um fluxograma, para colocar montar um processo, porque vai crescendo, vem os Claro. problemas. Nos caminhões, eu tenho que colocar sistemas, entra a parte de tecnologia para colocar sistemas. Então eu tenho que medir qual que é o custo, quanto que é o diesel que gasta, pneu, manutenção, terceiros, frota. Onde Então, que eles estão? onde que eles estão, melhor rota. Então, às vezes eu vou fazer uma entrega aqui para você, só que o caminhão foi lá. Como que eu mandei 2 caminhões no mesmo lugar? Por que que eu não vi isso? Então, é bem Eu desafiador. acho que o seu grande momento, A sua virada virada de de chave, chave foi quando você estabeleceu rituais rituais, de cultura, comunicação, comunicação. né? Então, hoje a gente vem treinando bastante, né? Isso que eu falo, a gente vem buscando conhecimento para treinar as pessoas. Não é perfeito, cara. Não é. Se eu falar para você, é 100%, é lindo, maravilhoso, não é. Mas nada é 100% lindo, a Apple não é 100% lindo, maravilhoso. E nenhuma vai ser, né? E ninguém, exato. E eu digo assim, vocês são algumas empresas no grupo, né? Então, Sim. de desafios distintos, onde no final a diretoria tem que estar alinhada sobre tudo que está sendo cadenciado. Eu acho que uma coisa que eu vejo de longe, é me olhar de longe. É um grupo, Existe né? uma Então, confiança muito grande entre os sócios, cada um toca ali uma área, então essa confiança que eles têm entre eles é muito importante, porque a coisa flui. E acho que o segundo ponto são esses rituais que vocês colocaram de rotinas entre os sócios, entre os líderes e isso, entre a equipe toda. E também, igual você falou do comercial, né? E tem um comercial bom também, que ele, mesmo dando problema à empresa, é como que você vai resolver, né? Então, Claro. a gestão de pessoas, para mim, começa daí. Todo mundo tem problema, mas é como você vai resolver os problemas. Quando a empresa está O quanto é disposta. a gastar esse tempo para resolver o problema do cliente. E eu já percebi, a gente trabalha com um dos negócios nossos que é Decor, eu já percebi que naquele cliente que
tudo dá certo, perfeito, lindo, maravilhoso, ele nos valoriza de uma forma. Quando dá errado, a gente fala a verdade, faz o que não Pega pode, sangue. sangra e resolve para ele, ele fica chateado no começo, mas no final ele nos indica com muito mais Hoje, vontade, com Com certeza. hoje a base da minha empresa, 70, acho que agora que eu coloquei depois de 9 anos, eu coloquei uma equipe de vendas. Que eu comecei a estruturar, porque o meu próprio cliente vinha e falava assim: ó, os caras resolvem problema, resolvem minha dor, vai lá falar com eles. E isso é uma coisa interessante que eu aprendi ao longo do tempo. Sabe aquela história de quando o cliente faz um cliente grande, recorrente, que vai comprar sempre, ele compra a mesma coisa, acontece as coisas do destino. For um caminho qualquer coisa, a gente aprendeu 2 coisas, a gente nunca mente e resolve. É Ele isso. fica chateado, mas vale você falar que vai chegar amanhã e chegar amanhã do que você contar que pode chegar hoje às 18, aí chega às 18, pô, não deu, o trânsito de São Paulo, a marginal, Exato. você sabia que ia chegar amanhã. Se em algum momento ele souber que você Peca pra tinha mais essa e surpreenda ele. exatamente. Isso é com até uma antecipação. técnica de qualquer empresa, né, é o que o pessoal fala, né, joga 10 dias, se te entregar em 5, Mas o Você mercado vai- você vai não tá tá bem. preparado pra isso, Não. né, infelizmente, Ele acho que gosta muitas vezes de ouvir a historinha bonita. É. E isso. principalmente na importação, que é tudo, imagine a importação, o cara tem que fabricar o produto lá fora, já atrasou na fabricação. Sim, Aí você tem que mandar coletar lá fora. Aí o certo. cara não tá preparado para estufar um container ou fazer um pallet de uma forma que tem que entrar. Embarcou, pode ser que o navio, cara, deu algum problema. Aí Claro, tem que ter um transbordo. Ou o avião, Sim. a aeronave, deu um problema também, claro. né? Eu tô falando do aéreo e do marítimo. Sim, Chegou aqui. Aqui, a alfândega brasileira é diferente de todos os países. Ela pega pesado. Muitas pessoas acham que não, que aqui o Brasil é uma bagunça. Não, estão errado. Então, aí tem um atraso da alfândega. Aí tem atraso do desembaraço. Greve de fiscais. Aí depois você Estradas ruins. estradas ruins, chuva, caiu a barreira e qualquer um desses É. pontos pode gerar um atraso, Mas então o relacionamento com o seu cliente, o follow-up, cadenciar né? isso, claro, cadenciar isso para o seu time, sabe, todo mundo tá ciente de que, cara, os valores da empresa são esses, o líder falaria assim, eu também vou falar assim, então essa acho que é, né, dentro do meu cenário, eu venho desses anos aí de empreendedorismo e eu empreendi no tradicional também, então eu lidava com médicos, engenheiros, bombeiro, técnico de segurança, enfermeiro, fisioterapeuta, então era um mix de competências, que era um serviço muito especializado, você tá lidando com a saúde da pessoa, com a expectativa, né, da pessoa, e a gente recebia no consultório, o Éder, muitas pessoas que vinham ser atendidos não por uma questão de saúde em si, mas porque emocionalmente, mentalmente, não estava bem, sabe. Seja porque a empresa não estava feliz com a empresa, era um problema de clima organizacional, e aí caía dentro dos nossos consultórios. claro. E eu, para lidar com essa, eu falo que assim, eu consegui nesses 15 anos que eu fiquei na linha de frente dessa minha empresa tradicional, montar um time muito leal, muito leal. E deixei esse time lá, a ponto de depois de 1 ano e meio de ter saído da operação, clientes me procuraram e nem sabia que eu tinha saído, porque a operação está rodando. funcionando. Isso é muito legal. Só que para eu deixar esse papel bem feito, eu passei por todas as experiências sobre ser uma líder Claro, consciente, ser uma líder que entregava o que o time precisava e que não significa necessariamente ser o tempo inteiro acolhedora. Então esse meu jeito de pulso firme, de ser agressiva em vendas, de apertar a galera, muitas vezes isso não é bem visto, sobretudo neste momento de conflito geracional que nós estamos. claro. Falar de millennials, falar de geração Z e sei lá mais quais nomenclaturas que vêm, é real. Nós como empresários precisamos entender essa curva, porque muda o modelo inclusive de consumo, né. Mas, lidar com esse conflito geracional que nós estamos agora, eu digo que tem sido um grande desafio. Porém, eu acredito que algumas premissas, alguns valores do líder tradicional que vira vidraça e que vai ser criticado mesmo, isso você não tem que abrir mão, porque se você abrir mão, você não vai ser o líder que vai entregar o que esse time precisa. É porque aí é cultura, né. E você falou uma coisa que eu acho que é interessante, vocês devem ter passado, existem muitas provações, né. Nossa.
A Respira. pessoa, Respira. isso, e é isso que eu aprendi a fazer. Porque o que acontece? Não tá entregando, não entendeu, aí você vai lá, volta, faz, repaz, mas chega um momento que se você não tomar as rédeas e não determinar que a cultura é daquele jeito, e ponto, É isso. isso não vai agradar a todos. É isso eu passei lá na Isso empresa, vai né? desagradar a Eu tô muitos. passando, né? É. E eu dou até um exemplo meio que bobo, mas é a realidade. O exemplo, a gente tinha poucos funcionários, você escolhia Coca-Cola, outro Fanta laranja e outro Sim, suco. sim. Você dava Coca-Cola, Fanta laranja e outro suco. Sim. Começou a aumentar, aí o outro queria um outro tipo de refrigerante, outro tipo de suco, uma hora você falou assim, opa, peraí. Não dá Ou é esse tipo de refrigerante ou água. É esse padrão que você tem que seguir. Então eu passei, né, eu tô nessa curva de aprendizado, porque eu saí de eu e o meu sócio fazendo operacional sim. e de repente 20, 30, 40, 50 funcionários. Quando passou de 15, eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Aí eu tive que voltar e falar, não, ó, aqui e para você voltar também numa empresa que é meio familiar. E aí agora você vai perceber que a hora que começar a chegar no 100, você já não vai mais Eu já conhecer muito próximo. tem gente que entra na empresa, eu já não sei nem o nome. Você fala, Exatamente. oi, tudo bem? Eu falo, e aí não Mas tem o mais legal é isso, é você ver que assim, você dá poder de decisão para os seus liderados, Sim. que são os líderes, né? E eles conseguem contratar pessoas que tenham fit com a sua cultura. Empresa, do cultura. seu jeito. E uma coisa que eu vivi, né, na minha empresa que eu vendi ano passado, que assim, o próprio ecossistema expelia as pessoas que não estavam alinhadas. Sem dúvida. Cara, quando eu vi assim a galera falando, mandamos embora, e eu disse assim, é mesmo? Por quê? Ah, a Paloma fez isso, 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 isso. Eu falei, nossa, parabéns. Então, cara, isso é muito legal, porque isso é uma validação E isso ocorre Exato. quando tem uma cultura forte, né? forte. Que é o que eu costumo falar pro meu time. Eu falo assim, olha, nós nos conhecemos normalmente num trabalho profissionalmente, então estamos aqui para quê? Entregar o melhor resultado. Se você ficar aceitando que seu colega ou outro tenha Sim. comportamentos que eles não são pertinentes ao que esse negócio precisa e o que esse negócio prega, você está gerando um problema para você também. É isso. Sim. Esse negócio não vai mais ser. Isso tá tudo certo. A pessoa, o profissional, ele é dessa forma, tá tudo certo. Aí às vezes eu sou, como você falou, radical. Só que não é aqui, não é na nossa casa que ele vai ficar ou permanecer. Talvez em outra casa, exatamente aquela forma é o que a casa precisa, mas não é na nossa. O Éder, e você deve viver esse desafio, Christian também, que é assim, ó, como você metrificar ou fazer uma análise de performance daquele colaborador que tem valores como caráter, etc, que tá tudo alinhado com você, mas ele não é tão performático Não Como- entrega resultado. como Outros que não viriam... têm os valores, ou eu já tive isso no meu time, no Cara. comercial. Sabe o que eu fiz? Diga. Trocamos todos os do comercial que não tinham os nossos valores. Não importa o resultado que ele entregava. Não tem os Então, valores, porque eu acredito que o valor não muda. é isso. O dia que eu fiz isso, sabe, tirar 200, eu nunca falei isso na vida, simplesmente. O dia que, a Essa partir é a do momento que a ideia. gente fez tudo isso, pô, saiu 200 entende? quilos. Porque isso é um desafio muito grande, porque quantas vezes eu e o Sim. Cris discutimos muito sobre, por exemplo, ele é um cara mais duro de explodir, só que o Cris é o cara mais, assim, coração aberto do mundo. Eu sou, assim, super já Ela guarda rancor. cirúrgica. Eu Explode agora e depois já eu passa pro homem. posso estar com você, Sim. não sei o que aconteceu. Vamos tomar um suco ali, vamos tomar. Assim, Paloma, mas a pessoa é isso, isso, isso. Eu falei, sim, mas, assim, eu fico muito no detalhe discutindo isso. Só que é lógico, pra mim os valores são inegociáveis, sabe? Eu sou muito da transparência, cara. Doa quem doer, fale a verdade, sabe? Atrasou porque o despertador não Isso, Qualquer isso, coisa assim, eu tô com Isso. você. isso. Principalmente se a promessa foi pro Isso. cliente, né? Exato. Me fala o que você disse lá pro cara, porque eu vou. Que ele A vai Pa- a ligar. Paloma é igual eu. Eu falo assim, cara, você bateu o carro, você tava entregando as cortinas, você tava bêbado, veio da balada, caiu. Conta. Fala a verdade, porque a gente Mas vai falar a eu verdade. também. A gente vai falar exatamente isso pro cliente, ó. Você vai nos achar Mas uma eu vou te empresa dizer. amadora, mas ocorreu isso, 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 nós vamos fazer isso, isso para resolver para você. E o cliente hoje está mudando muito o Claro. foco, né? Que antigamente tinha alguns, né, líderes ou gestores que queriam escutar uma mentira, uma historinha. Hoje em dia as Se pessoas sustenta. falam assim, meu,
A verdade. a verdade, porque são pessoas mais maduras, tem e todas as empresas têm problemas, né? Claro. Eu vejo hoje clientes meus, muitos antigos, começou lá atrás comigo e colocou hoje uma gestão nova, eles vêm com algumas coisas que eu falo, tá, mas você passa esse problema aí dentro também. Como, nossa, isso é um absurdo que você tá fazendo, que você tá falando. Eu tô te falando a verdade. Mas se você quiser escutar uma historinha, na próxima eu te falo, olha, meu caminhão tava aqui, mas ele quebrou, o painel aconteceu. Não, fala real, ó, ele perdeu o horário, tava na serra, teve um acidente. Então eu falo a verdade, vai doer? Vai. Ele pode parar de trabalhar comigo? Pode, mas Mas dói hoje, eu costumo dizer que é igual uma cirurgia. Você tá bem, aí você faz uma cirurgia, aí você passa a tá mal depois da cirurgia. Não isso. pode. Só que daí depois você fica bom, legal. Agora, você não tava bem, você não fez a cirurgia, lá na frente. Volta, o problema Vai- fica recorrente. Exatamente. E eu falo que o pior cenário é esse, é quando você não corrige a rota de verdade, ela não é efetiva. E eu estava discutindo com o Christian isso, né, assim, a gente olha muito para esse Não, a gente não discute, a gente tem alinhamento, a gente fala de alinhamento. Não, mas não são discussões da falsa. É porque você sabe, né, que a gente não discute, a gente tem ideia, a gente tem alinhamento. Alinhamento. sufocando pra alinhamento. Mas assim, eu tava dizendo, né, a gente olha, estava discutindo sobre, cara, o quanto que a gente tem que olhar para o momento da empresa, esse foi um papo que a gente teve hoje ou ontem, se eu não me o quanto a gente tem que olhar para o momento da empresa para entender assim, ó, você nem tá tão grande para dispensar e para ter uma soberba X, e nem tá tão pequeno também para aceitar qualquer coisa, né. Então quando a Esse é gente o modelo a mais gente estava ontem olhando para isso, porque assim, chega um momento, Éder, que todo mundo te procura, né? Seja o mercado, Sim. seja o cliente, sejam fornecedores ou pessoas competentes, Sim, claro. pessoas competentes que quer trabalhar no teu time, né? E aí você fica, antes você diz assim, cara, aquele colaborador da indústria tal quer trabalhar comigo e quer fazer. Hoje a gente desenvolveu um olhar muito mais sensível, muito mais um diagnóstico muito mais claro do cenário, pra dizer: "Espera aí, por quê? Comigo? Aonde?", para não ir tão emocionado. Isso ajuda a gente a cadenciar para dentro do time que a gente tá. Quando o cliente vem com uma proposta muito grandiosa, muito não sei o quê, eu sou um termômetro para ele, né, amor? Eu falo: "Me dá aqui, deixa eu dar uma olhadinha quem era, quem ela isso, como pai". isso. Isso é muito ela tem, legal. é legal dela, cara, que a gente tá numa parceria muito boa, acho que é o melhor momento Tem da uma nossa vida. excelente, eu tô percebendo que ela tem uma É. excelente leitura das pessoas. Não, ela não tem leitura, ela vai atrás, cara. É um exemplo. Entendi. Eu venho aqui num podcast, ela vai querer ver quem que faz, Como eu quem agrego que é o Éder, valor. como que agrega valor, o que que ele fez, que empresa que ele trabalhou. Ela vai ligar na empresa e falar: olha, tudo bem, hoje eu vou estar com tal pessoa, o que que você acha dessa pessoa? Olha, toma cuidado. Não, que aí não é você- definível. sim, é vida real aqui, né? Pode ser vida real ou Pode ser vida real? Não Deve ser a adianta. vida real. Mas eu Não tenho adianta. conexão em comum É. com ele. Então, Isso. é igual, eu era um cara que eu ia numa reunião, eu não queria saber quem, Dava. não estudava o cliente. Então ela veio nesse momento falando, pessoas, poxa, tal fulano, por que que você vai contratar? Então a gente vem se ajudando, assim como às vezes ela fala: "Ai, mas eu não quero entrar", eu falo: "Entra por conta disso, disso, disso". Foi dos investimentos que eu comecei na parte de health techs, né, de Certo. investir. Foi assim, ela: "Ah, mas se der errado pensando em dinheiro", eu É falo assim que eu assim, busco o dinheiro dele, entendeu? eu falo assim, Venho lá com um discurso bonito. não, mas eu falo, quem é que vai estar do lado? E acreditando na pessoa, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ela procura, entendi. Pegou a jornada malandrada. Só que aí eu também sou esperto, em vez de não pesquisando, eu quero saber quem tá ao redor. Claro. Então, ó, exemplo, ó, tá o Éder, tá o Ciclano, eu falo, beleza, se eu colocar aqui, mas pelo menos alguma coisa eu vou aprender. Claro. Alguma coisa eu tô entrando pra aprender. Eu não sabia o que que era série A, série B, era IPO. Que é isso? Eu não sei falar. Então, pelo menos isso eu aprendi. A gente investiu pra isso e é uma troca. Aí ela, às vezes, veio com algum problema e falou: ó, Paloma, eu enxergo dessa forma. Ela, nossa, eu não tinha enxergado dessa forma. É isso aí. Então, ela me ajuda de uma forma e eu ajudo de outra. Então, ela é mais assim, deixa eu ver o que que é isso. E eu sou o cara que, sabe aquele cara que vai abrindo com o facão, o trator, vai derrubando e ela vem. E é legal quando você entende os seus pontos fortes, os É. fracos, né? Eu não.
faz alguns anos que eu entendi isso. E quando a gente entende, que é o que vocês perceberam, a gente melhora muito. Eu vou te dar um exemplo assim, eu não sou uma pessoa boa para conversar com você num primeiro momento e entender se você está falando a verdade, mentira. Eu não sou esse tipo de pessoa. Só que eu sou o cara da verdade. E o cara da verdade, eu trabalhei no Ministério Público, eu sei exatamente o que você me falou há 5 meses atrás. Se as coisas não baterem, tchau. Já era. Você entende? Então eu nunca descubro não sei se você entende, porque Claro. quando você conta a verdade, Que a história coerência. é sempre a mesma. Mesma. Isso eu aprendi no Ministério Público. Quando a pessoa não fala a verdade, a história É sempre outro. não é a Eu mesma. sempre falei isso, acho que assim, minha formação jurídica também traz esse olhar, mas aí eu acho que as relações comerciais que você passa em 10 milhares de Isso. mesas, isso também te ensina Claro. muito, né? Mas eu falo isso pro Cris, eu falo assim, eu consigo pegar, cara, do detalhe, se aquilo é coerente, se não é, se tem fundo de verdade, se não tem, porque o mundo não é belo, você vê, a hora que eu Não. falo de gestão de pessoas, se você perguntar pra sei lá quantos colaboradores eu já formei na minha vida, mas assim, vai ter quem olha e fala, você é péssima gestora. Não me ouvia, não tinha Total. escutativa, Total. falava agressivamente, sim, fui essa pessoa. Mas eu tenho um baita orgulho de dizer assim, cara, eu tenho um monte de colaboradores que hoje são meus amigos leais, fiéis e que eu alavanquei, e um monte, não é um percentual pequeno. Então você tem que olhar pra isso, entendeu? Pro que deu certo. E hoje, voltando só ao tema gestão de pessoas pra gente, Claro. né? A gente tá numa fase tão legal que hoje as pessoas procuram, um exemplo, eu acabei de pegar um amigo que ele dava aula de tênis e ele viu nossa movimentação como família, espelho como família, como a gente trata nossos filhos, como nós tratamos nossas empresas. Aí ele falou, cara, o que que eu faço para aprender com vocês? Tá do lado de vocês. Ele parou meio período de dar aula de tênis, que é um valor agregado para Claro. ele muito alto, E ele pra recebe tá uma na aula, empresa. né? Porque Olha, ele a recebe aula, só Ele dando abriu aula, mão. assim. abriu mão, ele falou assim, eu falei, cara, onde que eu vou colocar esse? E hoje ele tá arrebentando na empresa. E meio período, ele tá fazendo um trabalho igual eu vi o filme Em Busca da Felicidade, que assim, tá, o que ele fazia em meio período, que os caras tinham o dia inteiro pra fazer, em meio período ele tá mostrando o resultado dele. Então, é isso que eu valorizo hoje. E é o menino que vai fazer o sócio. E ele falou assim, Entenda essa dinâmica. Claro. eu falei assim, cara, eu acredito muito em você. Pelo que você me falou, pelo que você fez, porque minha trajetória foi essa. Sempre foi servir. Sempre foi chegar e falar assim, beleza, eu reclamava, mas se era 2, 3, 4 horas da manhã, eu estava do lado do meu gestor para resolver problema, eu estava lá. Então isso é interessante. Você vê quando você está dando certo, você está no caminho certo, trilhando certo, é as pessoas te procurando, querendo estar do seu lado. E hoje o seu sócio era o seu gerente, tá? Meu sócio era meu primeiro gerente quando eu comecei com o motoboy. Ele não gostava de mim porque ele me Muito achava legal. um cara de playboy, é um negão de 2 metros de altura. E hoje ele fala, cara, tenho uma admiração pra você. Ontem a gente estava junto numa viagem, voltamos no passado, que hoje as agendas é mais Sim, complicada. Nós viajamos, ficamos juntos o dia inteiro e voltou, sabe antigamente aquela vontade de falar, nossa, era isso que a gente conversava todos os dias. Então é o caminho certo, né? Então as pessoas hoje procuram a gente e falam, o que que eu faço? Onde que eu invisto? Eu tô vendo que vocês estão numa movimentação. Onde que eu ponho meu dinheiro? Aonde que como que você pode me ajudar? Esses dias veio uma amiga minha que na MBA lá atrás falou, Christian, eu preciso que você me dê uma direção. Eu falei, como eu dar uma Mas direção? você, né? Pessoas Então assim, relevantes, né? Isso é muito legal, né? E as pessoas procuram, tipo, segunda-feira eu estava em Florianópolis, eu vim terça para São Paulo, e uma amiga de muito tempo, ela, pô, Éder, você tem uma meia hora, pra quê? Eu gosto de servir, eu sempre aprendi a servir, né? Pô, eu precisava da tua ajuda. Ela foi lá, tava entre abrir um negócio, dei minha opinião e tal, isso é muito legal, né, quando isso Nossa, acontece. Muito. E te alimenta. Sim. Isso que é muito legal. Quando as pessoas entendem que o quanto elas dispõem do tempo delas pra ouvir o outro, cara, o que eu já construí coisas em cima da dor do outro, e não Claro. no sentido assim, putz, se ela tá passando por aquilo, eu também já passei, mas olha só a sugestão que eu dei, eu não tinha pensado nisso lá atrás, Exato. né? E isso faz a gente crescer, né? nossa, Evoluir muito muito. e gerar mais resultado, né? Isso é incrível, né? Isso não é dinheiro, né? Exato, isso não é dinheiro, isso não É. tem preço, né? E como evoluir? A gente tá falando sobre evolução, né? Como evoluir e escalar negócio? Como criar escala, por exemplo, você começou com
Uma assessoria aduaneira. Assessoria aduaneira. Começamos hoje minha máquina 1, ainda é assessoria aduaneira, onde é assessoria aduaneira e tributário, despacho Sim. aduaneiro. Isso. E aí eu fui criando camadas, porque eu tava com problemas, então chegou um momento que eu e meu sócio estava com muito cacique para pouca aldeia. Imagine 2 pessoas falando, ó, põe um copo aqui, aí o outro fala, põe Não, aqui. eu acho que não é assim, eu acho que é assim. E era a mesma coisa, o resultado era o mesmo. Foi aonde que eu falei, onde que a gente tá com problema de fornecedores? E eu vim da logística, e Comex com ele sim. que me ensinou tudo, eu falei, cara, aqui você consegue tocar. Aqui você é o cara daqui. Eu vou pro outro lado, que é onde eu tô tendo dificuldade. Aí montei a transportadora, aí depois que montou a transportadora, a gente veio se consolidando e falou, beleza, agora a gente tá com problema nesse outro setor. Vamos trazer uma equipe para montar esse setor, que era o frete internacional? Beleza, trouxemos para montar o frete internacional, que faz toda a parte de agenciamento, Sim. coleta no mundo inteiro. Sim. Trouxemos para dentro de casa. Beleza, não, né, aqueles cara, Inquietude. inquietude geral, beleza, agora, mas sempre pensando em pessoas estratégicas, não eu e ele, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Claro. Vamos, aí um amigo meu chamou falou, ó, tô com um armazém aqui e, cara, tá meio ruim, não ruim assim, né, um ticket baixo, Sim. e eu preciso escalar o negócio, é o que você falou, escalar o negócio. E eu falei, ó, eu consigo te ajudar a montar alguns processos de logística e alguns clientes meus daqui tá com problema de armazenamento. Vamos entrar? Aí entrei para ajudar ele também nessa parte. Enquanto isso, meu sócio foi tocando a parte da trade, onde a gente estava com dificuldade de tributação, pagar imposto. Hoje, qual que é a maior dificuldade do importador, principalmente na área hospitalar? Tributação. E a trade eu tenho essas partes de, ó, por aqui você traz é mais rápido, vou achar um produto que é melhor para você lá fora, é o mesmo produto, mas a gente vai conseguir negociar de uma outra forma lá fora. E a gente conseguir movimentar, montar essa cadeia, né, que tá aí depois, eu Claro. entrei como investidor anjo na parte de health techs, de startups junto com a Paloma, e foi aí que foi dando estrutura de escalar o meu negócio e também escalar outros negócios, e eu e ela juntos pensando, escalando. Hoje a gente tem uma cadeia bem... Vocês eram separados aí Isso juntaram, isso né? que é o mais... Como é que vocês conseguiram criar juntar os negócios? Porque eles eram separados e talvez trabalhavam com clientes parecidos, né? Mas eram outros negócios. Isso é uma coisa importante a gente dizer. O cliente, ele tem dores em todas as áreas. O mesmo cliente que consumia gestão de saúde corporativa com as minhas clínicas, Claro. ele era uma rede de hospitais. E ele precisava de importação e exportação. Então, trazer os produtos. precisava, né? Claro. E quando eu ia para as minhas reuniões, ou quando eu vou para as minhas reuniões, Éder, eu sempre olho para isso. O que esse cara consome? Onde é a maior dor? O que ele precisa? E quando eu entendi que a área do Christian, né, que é importação, logística, etc., na cadeia é um gargalo gigantesco, né? Claro que a prestação de serviço, a mão de obra é um problema latente, mas para ele ter aquela estrutura funcionando, ele precisava da melhor tributação, da melhor redução de custo, do melhor produto e etc., daquela gestão. Você vai criando soluções. Então, dentro do meu ecossistema de saúde corporativa, eu já tinha plataforma educacional que treinava colaboradores das empresas, só que eu comecei como uma clínica, um laboratório que atendia esses colaboradores. Então, aí depois você vai para uma área jurídica, onde você também faz uma gestão jurídica das demandas que vêm dali. Então, você consegue ir criando soluções para oferecer para o mesmo cliente, porque você já tem a credibilidade dele. É bem interessante que ela falou assim, da cadeia logística para o mesmo cliente. Tem cliente meu que eu vou buscar lá fora. Às vezes o cara, eu preciso de tal produto. A gente, pela experiência que a gente tem, a gente achou, falou, tá aqui. Agora a negociação é você, que não é meu business comprar e vender produto. Claro. A gente vai buscar lá na fábrica lá fora. A gente faz o transporte internacional, faz a assessoria aduaneira, faz a armazenagem na alfândega, o transporte, pega no meu armazém geral, leva para lá e eu distribuo para os clientes e dos clientes. Você entende a cadeia toda, o quanto você entrega valor, porque o cara tem previsibilidade Você resolve o problema dele. nele. E onde você tem problema, em vez de ele pegar, que eu via na minha área, o cara vai contratar um frete internacional, ele vai contratar um E aí você despachante, foi vendendo as esteirinhas de produtos. Ao invés de você ter que aumentar muito aqui teu
Você foi criando E a aí o esteira cara com o pra mesmo cliente. pra ele me E já trocar, pra ele confia. trocar minha empresa hoje, ele trocar fala: várias. "Opa, espera aí, eu preciso trocar toda a cadeia". Eu E não que tá posso tudo brigar bem. com o Christian Mas ou e trocá-lo, tá claro. tudo bem E também tá se tudo ele bem, quiser porque tem comprar clientes Claro. fracionado. isso, Se ele Isso, quiser comprar isso. fracionado. isso. Eu acho que uma coisa que a Great Group trouxe uma análise muito legal, que foi assim: ele pode escolher comprar fracionado, eu só quero o seu transporte. É, Eu e tenho a gente tem equipe clientes assim, interna, tá? Claro, porque é tão grandioso, né, as claro. indústrias que a gente tem falado, que assim, o cara tem a equipe dele ali, então a gente vai entregar essa ponta aqui que Só é a a ponta. sua dor. Então a gente não quer Tem gente que eu tudo. só faço frete internacional, tem gente que eu Claro. só faço e assim, o mais legal é você fala: "Poxa, mas eu atendo meu concorrente também, em muitas áreas ali, principalmente no transporte rodoviário pela minha expertise, que eu vim já da aduana, Sim, e a maioria dos transportadores é diferente". Aí fala: "Pô, mas eu tenho um compliance, eu tenho", quando bate o cliente lá que o mercado é muito grande, cara, eu tenho um nicho que é poucas empresas que fazem hoje, e as empresas que é muito limitado, querem as grandes. Eu faço pequeno e médio. Então não dá muito conflito, porque eu atendo os grandes. E quando dá conflito eu falo: "Ó, tal fulano tá me procurando aqui, ó, você deveria rever o seu contrato, vai lá ver porque ele me pediu tal, 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 qual que é o valor que você pratica hoje? Tanto. Então beleza, vamos tentar fazer, eu vou te, né, te ajudar, mas ele tá me procurando". Então é isso que a gente vem crescendo, é a transparência, entende? Não é porque eu tô no mercado que eu quero um mercado completo. claro. E nunca tem E como, né? nunca, Nunca tem, nunca. E é exato. ótimo ter os concorrentes, até porque como é que Medir, né? para medir, como é que vão saber se o teu trabalho é É bom bom ou ou ruim, ruim. se não existe outro para comparar? Exatamente. E acontece muitas vezes, assim, acontece muito não, né, alguns clientes mudam uma gestão, o cara quer o que ele Vem com a equipe acredita, ele vem dele, com a equipe dele, só quer que ver. ele não sabe ainda do business, né, Claro. ele não sabe o negócio, ele tá entrando hoje. E aí é engraçado que alguns clientes voltaram e falou: "Ó, a gente tá agora com outra pessoa, prestando de serviço", aí depois deu um problema: "Ó, então a gente tá voltando agora, porque você sabe como é que é, peço desculpa", aí o diretor desce de novo, ou o presidente, ou o CEO, ou: "Poxa, não sabia que tinham cortado vocês, volta aí com a gente". Isso que é mais gratificante, né, é você servir a pessoa e falar assim: "Poxa, eu tive um problema", porque quando a pessoa ela tá num campo de processo com você, ela não dá valor, porque já tá no automático. Claro. Aí depois quando ela vai para o mercado e entende como é que é o mercado, ela volta, né. Porque é a mesma coisa um funcionário hoje, você Claro. chega num funcionário, você fala assim: "Ó, vou te dar um aumento de 300", o cara: Sim, "Nossa, sim, sim. e eu fui funcionário e hoje eu entendo esse lado, Tá tá. certo. Nossa, te dou 300 pessoas, você é o melhor patrão do mundo". Tô falando 300 por um valor, né, Sim. daqui a pouco, um ano, esses 300 já fala: "Mas por que que eu não posso ganhar 5.000, 6.000, 7.000, 8.000?". Sim, já Aí você vai exato. ter que começar a mostrar para as pessoas a vida real. Fala: "Gente, isso aí, se ganhar 8.000, você tem que ser um head de operações, um gerente. Você tá preparado?". Aí você tem que saber mostrar a cartilha. Falar: "Ó, você tá preparado para atender toda essa demanda?". "Ah, não". Falei: "Então vai se preparar, que aí você consegue ter esse valor". É, e é sobre isso, né, porque isso que você falou é uma coisa interessante, tem aquelas pessoas muitas vezes, elas querem, ter um bônus muito maior do que o ônus ou a responsabilidade, né. É. E E elas se aí acostumam no mundo bom, se é 3, 5, 10, 50, não importa, pode ser 100. Chega em determinado momento que ela pensa: milhão, 10, não importa. Poxa, mas por que só isso? É, Seres humanos, né. é isso. trazendo uma analogia para o mundo das startups, né, e das health techs, onde eu trafego bastante hoje. Muitas pessoas têm uma ideia, porque vivem uma dor, e aí elas buscam o quê? Vou fazer isso de forma inovadora, disruptiva, tecnológica, escalável. Por quê? Porque até pouco tempo atrás se vendia startups rapidamente. Sim, A pessoa achava que, eu ponho 20 milhões no bolso e tô feliz. Porque é a sensação e o sentimento de ganhos rápidos, crescimento rápido. certo. E esse é um movimento que eu venho desconstruindo em absoluto.
A startup, ela teve a sua fase, e os grandes players que fizeram essa alavanca crescer rápido, o mercado tinha muito dinheiro disponível para investir e Queimar. desenvolver, e a tese era: queima caixa para que a gente cresça rápido e faça Sim. um exit rápido, né? Certo. Hoje não é assim. Desde que eu estou neste universo, né, 2021 para cá, o cenário é outro. O dinheiro saiu do mercado. No final, as empresas, os idealizadores de grandes ideias e que têm sim grandes potenciais, precisam ter serenidade, paciência e construir uma operação que tracione por si só, que gere caixa, para que então a gente consiga ver o valor de quem é o a pessoa que vai comprar essa tese, ou a empresa que vai fazer um M&A com essa empresa, ou vai comprar toda a estratégia. Só que eu vejo muito isso, os founders principalmente. Hoje a Rocket Base é muito especializada em buscar ideias de médicos e transformar ela num business. A nossa tese é o I2B, Ideas to Business. Nós pegamos ideias e transformamos em grandes negócios. Só que a gente olha muito para o perfil desse founder, né? Quem é esse médico que está trazendo a ideia? Claro que é tudo validado com um comitê científico, tem toda uma questão técnica por trás, mas o principal ponto é: todos da cadeia, principalmente o founder, né, que vai levar a empresa ali do 0 a 1, tá preparado para entender que é uma jornada, não se faz uma empresa em 2 anos e bota ela, até pode existir, mas não é o habitual. Não, Então é gerar valor, porque não pode ser essa coisa só da grana pela grana, claro. né, porque ela não se sustenta mais. Exato. E aí você vai vender o gelo, a Exato, mesma coisa que pra vender a cima, startup. exatamente. Exatamente. É E o igual, né? resumo da escala é esse, né? Você ter um hub de opções onde você consegue escalar o seu negócio e ver a dor de cabeça, o problema do cliente e tentar resolver o problema do cliente. Fidelizando Fidelizando ainda ainda mais esse mais, cara na é. sua esteira, que ele não te deixa mais e ele te retroalimenta indicando para outros clientes, que é o melhor custo da aquisição do cliente, é quando o cara vende para você. O famoso boca a boca, É boca a isso. indicação, E né? aí, Eu sou Deus, eu não sou das hoje palavras difíceis, né? não, hoje a gente fala de gamificação, hoje a gente fala assim, o cliente que tem um cashback em cima do que ele te indica, tem tudo isso, né. E é muito legal, porque eu sou formado em administração e marketing, sou economista, né? Então, pô, eu tenho os termos acadêmicos lá da época na qual eu estudei, e são totalmente diferentes, né? Não é? E é muito interessante, né? E o detalhe é que, vamos lá, nos livros, você precisa ler os livros atuais para estar esse vocabulário, senão você vai encontrar os que no final é exatamente a mesma coisa, né? Exato. Mudam-se os nomes e os termos, né, É mas igual office boy, Aí- aí era office boy, agora é um outro cara, é assistente de alguma coisa. Então tem alguns termos aí que você fala, mas que é isso, né? É igual vendas, né, do supermercado que tinha aquela pessoa lá, agora é um assessor de vendas. Então, pode, Não, mas sabe que a gente estava falando, quando você convive nesse universo, aí é inevitável, né. claro, Eu lembro quando eu entrei nesse segmento, né, falar de startup, eu criei uma empresa, uma plataforma educacional com investimento próprio, e aí começou a escalar, eu falei assim: "Cara, o que eu tenho aqui na mão é possível escalar", e liguei para um amigo meu que tinha empreendido comigo em 2017, falei: "João, me explica aqui, que é isso aí que você tá vivendo?". "Ah, Paloma, é isso daqui". Falei: "Meu amigo", ele me deu, era 1 hora de bate-papo, a gente ficou quase 4 horas, e eu saí com um monte de coisa, falei: "Mas que sopa de letrinha, não tem condição nenhuma de atuar nesse negócio, se é isso que eu preciso saber para fazer o meu negócio claro. virar, não vai rolar". e ela me E usa aí pra isso, tá? e aí é Ela me usa hoje pra isso, ela fala sopa de letrinha que eu não entendo nada, eu falo: "Mas é bom ou é ruim isso aí?" conhece bom, não é bom, pode Boa! Resumido, resumo! Não, porque bom, é ruim. ela foi dar uma palestra esse final de semana em São José e ela mostrou lá todo o passo a passo, a estratégia, todas as palavras difíceis. Aí ela até brincou, falou até assim, brinquei, falei e eu só falo pra ele, é bom ou é ruim? Aí eu falo, não, deixa eu ver agora no meu, levar pro meu lado, né? Excelente. não é, mas tudo que você aprende hoje, cara, 6 meses, se você olhar 6 meses atrás, você fala: "Cara, como eu evoluí", né. E é um pouco sobre isso, essas tecnologias novas, esse momento novo. E isso é sensacional. Bom, o podcast tá excelente, mas a gente já tá chegando na reta final. Isso, Rápido, rápido. Eu sempre deixo para o final as perguntas que eu considero as mais bacanas e eu valorizo quem acompanha o podcast inteiro. E Onde não eu foi combinado nada, toma não foi cuidado. combinado nada. Onde eu pergunto de verdade, né, que dica
que o empresário, o empreendedor que senta nessa cadeira, eles são qual, Lucimar? Eles são 84 ou 85? 84. Meu 8-4. Deus, parabéns. Exatamente. E qual que é a dica? Vai entrar pra Eu- história 8-4, né? Show, Oi, 8-4. E 8-4. eu vou pedir. Joga no bico. Eu vou pedir duas, uma para cada uma. Uma é, você já tá no jogo. O que você faz para melhorar? Acho que essa é bom para você, porque você falou que você criou. Acho que a tua resposta é muito legal. E a outra depois para Paloma. Quero começar um negócio. Tem uma ideia aí como é que eu faço? Eu acho que o meu, eu acho que é mais o ser um cara esforçado, cara que quer batalhar a humildade e aprender, do que mesmo um conhecimento que ele vai vindo e você vai adquirindo, mas as pessoas falam, ó, vai por esse lado, faz isso. Antes eu era um cara muito estourado, falava, o que esse cara tá falando? Mas você pivota, você vai, volta pra trás e fala assim, cara, eu preciso escutar mais. E ter a humildade de querer aprender. E você chegar num estágio aonde você fala que você sabe tudo, aí que tá o tombo. Aí Então, chegou a soberba. aí chega a ferrou. soberba e ferrou. Então, eu tô aqui, se vir o meu funcionário falar pra mim assim, eu acho que você errou nisso, eu posso, às vezes, rasgar ele na hora. Paloma fala, meu, você é o cara que mais perdoa mais rápido. Você nunca dentro do seu coração você tem um cara que sente raiva. Eu falei, porque não existe. Eu vou lá e falo pra pessoa e acabou. Então pode ser o meu funcionário, pode ser a pessoa lá, cara, tá começando comigo, me falou alguma coisa, eu vou refletir e vou ter a humildade de querer mudar. Então acho que esse é o segredo. E a persistência, né? Eu acho que o grande, ainda mais na logística, é a persistência, né? Muda legislações, muda prefeito, governo, até então, dar certo. até dar certo. E buscar múltiplas Múltiplas potencialidades. potências, Potencialidades, talentos que venha complementar aquilo que você não é bom. Porque é aquilo que você falou, quando eu descobri onde eu sou bom, você melhora aquilo. Exato. E aí você traz quem. Eu, por exemplo, detesto finanças. Detesto, eu faço, e acho que eu fiz boas análises dos projetos que eu toquei, mas eu sei o que eu quero. Não me peça para ficar lá trazendo, resgatando, importando, exportando. Fala, olha, aqui não tá batendo com essa linha aqui que não tá combinando. Não é isso. Mas alguém tem que fazer, porque eu não gosto Claro. de fazer. E eu ficava com essa angústia de, meu Deus, vou lá fazer. Só que mesmo não gostando Tem do que começo, Uma fase você tem você que tem que fazer, né? Claro. Então, por mais que eu não sei, não, igual a gente tava lá no hospitalar, eu não gosto de fazer isso. Cara, eu vou ter que estar lá e vou ter que fazer. Por mais que tenha funcionário, aquela função, Isso se o cara tá empreendedorismo. sentado lá, se Claro. o cara tá sentado lá, se um diretor de uma empresa tá sentado em um lugar, por que eu não tô do lado dele? Qual que é a minha diferença? Se o cara é meu cliente, o cara tá lá até 3 horas da manhã despontando stand, por que que quem que é o Christian perto desse cara se ele me fornece muitas coisas? Então é isso que me faz refletir todos os dias. Por que que meu motorista com um problema, eu não vou estar lá, não tô sentando e vendo a dificuldade do meu motorista? É esse o diferencial hoje, no meu ponto de vista, do Christian. Show. Você manter. Pra você, Paloma. Tem uma Vamos ideia, lá. quero começar do zero. Quero começar do zero, né? Cara, hoje em dia mudou muito, né? Antigamente, quando eu abri a minha primeira empresa, 2008. Nossa, antigamente você foi velho. Mas a verdade é Ah, 2008 essa, né? Assim, o que a gente via? Que cada um começava ali na sua raça, como ainda existem muitos, né? Certo. Que abrem uma portinha e vai tocando e vai acontecendo. Só que aí você leva muito tempo pra fazer o negócio se solidificar, tracionar. E é o que eu falo pra alguns empreendedores. Você até vai ter sucesso, mas é esse sucesso que você quer, sabe? De abrir, gerir o seu ativo, tirar a sua rentabilidade, ficar com o dinheirinho no caixa, ou você quer escalar? Então a primeira pergunta, Éder, que eu faço é: aonde você quer chegar com essa sua ideia? E se o fundador, que hoje na startup a gente fala do founder, né? Se o founder não tem essa clareza do que ele quer com aquela tese dele, fica mais difícil entender qual é o caminho que ele tem que percorrer. Mas a premissa número 1 é aquilo que a gente fala. Você tem uma ideia baseada numa dor. Quem te trouxe essa dor? Como você mapeou esse mercado? Você enxergou isso? Como você validou o tamanho desse mercado? E aí sim você fala, volta no autoconhecimento, né? Eu nasci para ser empreendedor, eu só tenho uma ideia e boto na mão de alguém e fico com uma fatia de quando essa tese der certo. Então, quando eu vejo alguém com uma dor, uma inquietação, ele já tem um olhar diferenciado só por ele ter um insight em Claro. cima de uma dor, né? Claro. E aí, onde ele busca
um apoio, pode? Isso é sensacional. Você que está nos acompanhando, a Paloma acabou de falar que se você tem uma ideia, mas você não tem o dinheiro como implementar, de repente você pode procurar a Paloma, ficar com uma fatia da ideia e a Paloma, através da Rocket Base. Rocket Base, fazer com que essa ideia... Da holding familiar, Christian. Você Excelente! entende? É por aí. Nós vamos mandar quantas ideias para ela, Lucimara? Lá, vamos Ó, Caravelho, Ah. algumas. Vamos gerar negócio. É isso. Sensacional! Mas é por aí, é você tem um insight, busco realmente um ecossistema para validar essa tese, vejo se tem mercado e se eu não tenho capacidade ou competência ou algum limitador que às vezes é a minha mente que coloca, Claro, eu busco ecossistemas que existem grandes, claro. que busca capital, que busca talento, que coloca, e aí é melhor você ser dono de 100% do que não vale nada ou você ser dono de 60% do que vale muito? 60, 50, 10, É 5, isso. 20, É depende, isso. É claro. bom você ter 100% de 1 milhão ou É, 80% de... É isso. É isso. Essa é a reflexão que eu faço. Quero ser dono da padaria toda ou o pãozinho que vale aí mundialmente e tá patenteado, sabe lá Deus o quê? É. É isso. Sensacional. Bom, agradecer novamente a presença de vocês, muito Nós obrigado. agradecemos. A casa é sua também, não pode falar, mas agradece, foi sensacional. Muito obrigado. Obrigada, Weder, de verdade, assim, super à vontade, né? Um papo que fluiu bastante e fica à disposição, gente. Quem precisar conversar, tirar dúvidas, enfim, tô aberto aos nossos cafezinhos, que é daí que saem grandes negócios, É né? isso que eu falo no network, né? Então, os cafés, as conversas que vêm ótimos negócios. Que fala que o contato. O contato gera contrato. O contato gera contrato, sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. excelente.